Aqui com você, nós estamos investigando como nos libertarmos desse sentido do eu, desse sentido egóico. Essa é uma libertação de toda essa estrutura, que é a estrutura psicológica do mundo. Essa estrutura psicológica da mente humana, do condicionamento mental. Essa é a estrutura psicológica da sociedade, dos valores do mundo. A não ser que tenhamos essa libertação, essa liberação, o fim para esta condição, nós continuaremos presos a esse velho modelo desse sentido do eu. Primeiro, antes de tudo, o que é esse eu? Nos antigos teatros, aquela máscara usada pelos atores, elas eram chamadas de persona. Persona é uma palavra em latim para pessoa. Assim, a pessoa que nós somos é, na verdade, esta personagem, essa personalidade em você, não é a realidade do seu ser, é a verdade sobre você, como uma pessoa, como uma máscara. Assim, com o tempo, a palavra persona assumiu o lugar da pessoa. A pessoa é a persona. A realidade deste ser não é esta persona, não é esta pessoa. Esta pessoa, esta persona é o eu, é esse mim, é esse ego. Quando nós nos orgulhamos da pessoa que nós somos, o nosso orgulho é o orgulho que o pensamento sustenta sobre a imagem que ele faz dele próprio. Esse é o orgulho. Estamos diante de algo que é ilusório, que se assenta apenas em uma imaginação, em um movimento de imagem construída pelo pensamento. A não ser que nos libertemos desta psicológica condição da pessoa, deste eu, desta autoimagem, jamais conheceremos a verdade de Deus, a verdade deste ser. Não há uma separação real entre aquilo que é a verdade, a realidade, e este ser. Assim, nós temos a verdade da pessoa, a verdade da vida da pessoa, deste personagem, dessa máscara. E temos a realidade da vida divina. Descobrir a ciência do seu ser é se deparar com a realidade de Deus. Toda a resposta que temos para a vida, a partir da pessoa que somos, que demonstramos ser, que parecemos ser, que na verdade expressamos sendo aqui, nesse instante. A verdade sobre isso é contradição, é conflito, é desordem. Nós somos criaturas violentas.
agressivas, possessivas, dominadoras, ambiciosas. Nós vivemos dentro de um modelo de separação, de dualidade. O sentido de dualidade está presente nesta mente dualista. A mente em dualidade é a mente que tem criado a separação entre esse pensador e o pensamento, entre esse experimentador e as experiências, entre esse que vê e aquilo que ele vê, que é o observador e a coisa observada. Nessa mente dualista, nesta mente em dualidade, que é a pessoa, a vida não é dual. Não há algo que possa se separar da vida. Sendo a vida a única realidade, tudo nela é ela mesma. Não existe esse eu e o não eu. Esse eu e o outro. Esse eu e a vida. Esse eu é um centro falso. É uma construção do pensamento. O pensamento construiu isso com base em memória. Repare como isso é importante ser compreendido aqui. Porque isso envolve a questão do pensamento, da verdade sobre o pensamento, da questão sobre o que é o pensamento. Reparem como é importante compreender isso. Quando você tem experiências, essas experiências são guardadas no cérebro, registradas no cérebro, como memórias. Ao passar por experiências, você tem memórias delas, lembranças, recordações sobre elas. Essas recordações, lembranças, são imagens estabelecidas no cérebro sobre o que aconteceu. Aqui temos a presença do pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento são essas lembranças, essas recordações. Quando eu me encontro com você, eu guardo o seu nome e também o seu rosto. No próximo encontro, eu posso lhe reconhecer. Esse reconhecimento é um reconhecimento de memória. Apenas o cérebro está nesse reconhecimento em razão desse processo de trazer de volta a lembrança. Então, o pensamento é basicamente isso. É apenas a memória, é a lembrança. Nós não sabemos lidar com o pensamento de uma forma real. Porque o pensamento não fica apenas nesse nível. Ele vai para uma outra base, para uma outra linha, para um outro nível, que é o nível de sustentação psicológica de uma entidade presente nesta lembrança. Essa entidade, na lembrança, é uma imaginação do pensamento. Porque quem é a pessoa que está se lembrando? Não existe pessoa se lembrando. Existe apenas a lembrança. Mas o pensamento criou uma pessoa. Criou este eu, este mim. Essa é a nossa autoimagem. Nós precisamos compreender essa questão da autoimagem. Porque esta autoimagem é um elemento fictício, criado pelo pensamento. E tudo que o pensamento faz a partir desta autoimagem é dar uma formação cada vez maior a esta autoimagem, acumulando ela
de maiores experiências, conhecimentos e lembranças. Esta autoimagem é a presença do experimentador, é a presença do pensador. É esse o elemento na mente que está presente, sustentando esta separação. Esse elemento é o eu. O modo como você lida com as experiências a partir desse eu é um modo onde esse eu é o elemento mais importante naquele momento. Assim há esse autocentramento. Como há esta separação, nesta separação se estabelece a contradição, a violência, o medo, a agressão, esse sofrimento de ansiedade, esse sofrimento de angústia, esse desejo de possuir, esse desejo de se livrar, tudo isso está presente com a presença desse eu. Esse é um comportamento típico nesse egocentrismo, nesse sentido de pessoa. Esta é a pessoa. No entanto, esta pessoa não é real. Assume esta verdade de ser a partir desta autoimagem. Nós não estamos lidando com a realidade, estamos lidando com a imaginação, com a fantasia, com o movimento de uma máscara, de um personagem, que está no centro do momento, no centro da experiência, no centro desse sentir, desse pensar, desse atuar, desse agir na vida. Essa é a estrutura do eu. É a estrutura do ego. Podemos romper com isso, por fim a esta continuidade de imaginar a vida, porque essa é a vida do personagem, essa é a vida da pessoa. O meu contato com você é como o seu contato comigo. Um contato entre imagens. O modo como represento a vida à minha volta, represento a vida a partir dos símbolos que tenho, das memórias, lembranças, recordações que tenho em mim, nesse eu. Não estou em contato com a vida, estou em contato com a ideia sobre a vida. Estou em contato com o pensamento sobre a vida. Então há uma separação entre a vida como ela está acontecendo e a representação que tenho dela a partir do pensamento que tenho, que está em mim. Esse pensamento é o passado e presente. Temos o instante e temos nesse momento presente o passado. O meu contato com pessoas são contatos de abstrações. Nossas relações na vida são relações ilusórias. São relações de abstrações mentais, são relações nesta mente dualista, nesta mente egóica. A verdade da felicidade é desconhecida. A verdade do amor é desconhecida. A verdade da paz é desconhecida. Olhando para o mundo, percebemos que não existe tal coisa.
nas relações humanas. Isso porque essas relações humanas são relações mentais, são relações entre pessoas, são relações no pensamento. O pensamento é o elemento que assumiu a vida do eu, a vida dessa entidade egóica, que vive em seu isolacionismo, em sua autodefesa, construiu esta autoimagem. E tudo faz em torno de conseguir para esta autoimagem maior crescimento, maior ampliação. Puro egocentrismo. É assim que temos nos situado na vida. Temos a vida como ela é e temos a ideia da vida sobre como ela precisa ser para mim. Assim, as divisões entre as pessoas, a confusão dentro das relações, o sofrimento psíquico presente nesse eu é algo típico desta consciência psicológica social, desta consciência psicológica do mundo. Olhar para tudo isso, tomar ciência de tudo o que acontece psicologicamente e se desvencilhar desse modelo psicológico de existir, de ser, de se situar na vida como alguém, como uma pessoa. Esse é o nosso propósito. Nós precisamos de uma nova consciência. A consciência que temos, a consciência que conhecemos, é esta consciência desta mente egóica, desta mente separatista, desta mente que é a mente do eu. Quando aprendemos a olhar para isso, quando aprendemos o que é trazer para esse instante um olhar novo para todo esse processo, que é o processo do pensamento, que tem dado formação a tudo isso, podemos então, nesse instante, liberarmos o pensamento de nós mesmos. Então, esse pensamento cessa. Essa qualidade de pensamento para de sustentar sua continuidade quando aprendemos sobre nós mesmos, quando descobrimos o que é se conhecer, o que é se constatar, se perceber, se auto-observar. Sim, a base para esta atenção sobre todo esse movimento do pensamento, que permite com que esse pensamento se dissolva, que permite com que esse pensamento perca a sua importância, o seu valor e desapareça, consiste em se auto-observar. Nós não sabemos o que é olhar para nós mesmos, o que é se tornar ciente de nossas reações, ciente de um pensamento aqui, de um sentimento aqui, de uma sensação, de uma emoção. Colocar ciência sobre isso é se auto-observar. Então, esse conteúdo psicológico, ele sofre uma mudança. A verdade é que todo esse conteúdo, ele é completamente esvaziado de sua importância, de sua autovalorização. Quando colocamos atenção sobre as reações do eu, do pensador, do experimentador, desse elemento que olha e observa a partir do passado. Aprender a olhar, a se auto-observar, é abandonar o observador, o pensador, o experimentador, é abandonar esse eu.
É esse contato com o autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui no canal, aprendendo sobre o autoconhecimento. É esse contato com o autoconhecimento que lhe aproxima da verdade da real meditação na prática. Essa é uma outra playlist aqui no canal. A verdade da meditação. O que é real meditação? A meditação na prática. É assim que nos aproximamos da verdade do esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo. É assim que nos libertamos desse psicológico modelo de consciência comum a todos, para algo novo, para esta real consciência, para esta divina consciência. Depois você dá uma olhadinha aqui no canal, nesses vídeos, dessas duas playlists. Assim, esses encontros que nós temos aqui, também online, nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo, onde estamos aprofundando essas questões. Você tem aqui o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Todo o nosso fundo psicológico que nos causa sofrimento no nosso viver, no nosso dia a dia, isso nos persegue no estado de vigília e nos persegue também nos sonhos à noite. Está nesse princípio de que existe esse eu